Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live no TCC Ponto Descomplicado. Hoje nós vamos ter a participação da professora Ilusca. Vamos conversar sobre algumas dicas de como trabalhar com referências e citações e alguns sites e aplicativos que podem nos ajudar nessa tarefa. Então sejam bem-vindos, Luciana. Olá, professora Ilusca. Ei, professor. E aí nós gostaríamos de te conhecer um pouco. Quem é você, de onde vem a sua formação? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui conversando com o senhor e poder levar para esse público um pouquinho, né, da bagagem que a gente tem aí ao longo desses anos. Eu falo que eu já tenho aí mais de 10 anos de docência universitária, né, para o ensino superior e pós, mas eu estou dos dois lados, de aluno e professor. Hoje eu faço um doutorado na Escola da Ciência da Informação da UFMG. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E minha formação, ela é múltipla, assim, ela é bem interdisciplinar. Minha primeira formação é em psicologia, aí eu fiz um mestrado em administração e hoje estou no doutorado na Escola da Ciência da Informação e estudando gestão e organização do conhecimento. Nossa, que legal. E aí, estar desses dois lados é bem interessante, né, professor? Que a gente vive as dores dos alunos. A gente sabe que o desafio é diário, né? O aprendizado é permanente e é realmente desafiador a gente assumir, né, um estudo, né? Eu digo que quando a gente faz um curso superior, a gente tem que refletir bastante o que você quer com isso, né? E aí chega a hora do TCC, ele está ali te colocando à prova, né? Se você, o que você levou, o que você aprendeu. E muitas vezes, professor, o TCC é o primeiro contato do aluno com esse mundo acadêmico, com produção científica, né? Infelizmente é tarde, mas eu adoto eu estudo formação de jovens pesquisadores. E eu gostaria muito que a pesquisa fosse inserida na escola antes, né? Já numa rotina que eu acho que eles chegariam um pouco mais, não prontos, mas conhecendo melhor o processo, né? É muito assustador, assim, muito desafiador, fica muito difícil começar já de cara num TCC, né? Tendo que fazer uma produção científica mais consistente. Na verdade, existem até propostas bem interessantes nessa perspectiva que você coloca, né? Por exemplo, existe a proposta da pedagogia de projetos, né? Que trabalha a noção de pesquisa, mas dentro do contexto da educação básica. É muito interessante. E aí a questão é nós, educadores, aceitarmos esse desafio. Então, é possível trabalhar a produção do conhecimento, né? Porque hoje o foco não é na transmissão da aprendizagem, na transmissão de conhecimento, mas na aprendizagem, né? E a aprendizagem pode ser a partir dessa noção de pesquisa como princípio educativo, né? Então, se esse trabalho for realizado desde o início, na educação infantil, já na educação infantil, eu penso que nós não vamos ter problemas lá na graduação e nas pós-graduações, né? Mas, Verdade. por exemplo, a gente está falando aqui de pesquisa, mas nós chegamos nas graduações, eu falo nós, tanto compreendendo a mim e você, como aqueles que nos acompanham, né? Mas temos muita dificuldade com relação, por exemplo, eu fico me imaginando no primeiro semestre, a dificuldade que eu tinha de compreender os textos, de interpretar, a dificuldade com relação à escrita. E é com o tempo que a gente vai, né, aprendendo a ler, escrever, interpretar e depois realizar a pesquisa. Tudo vai depender da prática, da vontade de aprender, né, ser autônomo, buscar soluções.
É isso aí, eu acho que o senhor disse tudo agora. Inclusive, ontem na live do senhor com a Fernanda, vocês comentaram isso, né? A gente está lidando com adultos, então, assim, cada um é sujeito e responsável pelo seu processo, né? Pelo seu processo de aprendizado, pela sua pesquisa, por melhor professor que você tenha, né? Ou ferramentas, nada vai adiantar se não for um processo que te interesse, que você esteja engajado, né? Que seja interessante para você fazer aquela produção. Eu tenho um grupo, eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o Latassi Research Institute, e a gente estuda aprendizagem e a construção do conhecimento. Muito nessa pegada, né, professor, de que o conhecimento ele é construído, ele é um processo. Então, assim, não é na primeira vez que você sentar e pegar aí um texto e um computador que você vai escrever uma obra de arte. É realmente suado, né? E por isso a gente tem falado muito da importância da pesquisa aplicada você consiga pensar que problemas que tem à sua volta que você gostaria de resolver ou entender melhor, ou professor, acho que você está falhando para mim. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Eu tô ouvindo direitinho. Ou que tema que joia. Ou que tema que te interessa, né? Acho que partir daí é um ótimo caminho. Né? O que te desperta curiosidade, atenção, até porque você vai ter mais gosto, né? Mais vontade de ir atrás daquele assunto, de descobrir mais a respeito. Então, acho que é um bom começo quando um aluno iniciante de TCC, que não sabe por onde começar, escolher um tema que vai agradar a ele, né? Isso já é uma boa parte aí da motivação que tem que vir de dentro, né? Que não adianta vir de fora. E é muita prática, é muito hábito, é fazendo que vai melhorar mesmo. A ideia da motivação é um critério fundamental para a escolha do tema, né? Tudo começa com a escolha do tema, que ontem eu colocava que talvez é o mais difícil para o aluno. A oportunidade de participar conosco, né, de um curso sobre citações, e aquele curso que nós fizemos foi baseado numa pesquisa que nós fizemos aqui pelo TCC Pontos Complicados, e essa semana eu fiz novamente a pesquisa, e de todas as questões relacionadas ao TCC, a escrita desponta, né? Ela fica em destaque. A maioria das pessoas responde que a maior dificuldade é com relação à escrita. E quando a gente fala de escrita, a gente está falando também de como fazer citações, né? Porque um problema que nós enfrentamos, né, que alguns professores avaliam, né, é com relação à questão do plágio. Às vezes existe o plágio intencional, mas pode acontecer de o aluno trazer um plágio sem ele saber que está plagiando, né? E aí, isso tem relação também com a questão da pesquisa, né? Se eu passei anos escolares entendendo que pesquisa era só transcrever, né? A própria punho, na nossa época, né? Quando nós éramos crianças, íamos para a biblioteca, pegávamos a nossa época era de enciclopédia, né, professor? Hoje está bem mais fácil. Mas era uma maravilha. E aí nós considerávamos isso pesquisa. Hoje, não sei se está acontecendo na escola de educação básica, talvez a pesquisa seja exatamente isso, né? Copiar e colar, tá até mais fácil. Talvez naquela época aprendêssemos mais, porque o ato de você escrever no próprio punho, você acabava aprendendo, né? Quisesse ou não quisesse, você estava aprendendo. Mas o copiar colar é mais completo, é complicado você aprender. Talvez não oferece essa oportunidade. Então você vai no automático e aí quando você chega na graduação, você faz isso achando que isso é pesquisa e infelizmente não é. E aí existem vários cuidados que você pode ter para que o seu trabalho não seja considerado um trabalho plagiado. Você poderia falar para nós sobre isso? Que dicas você daria? Vamos conversar um pouquinho.
Eu Pronto. acho que vale a pena a gente refletir, assim, o que que é um trabalho, né? O que que seria um TCC? Você vai escolher um assunto e vai pesquisar mais sobre ele, vai colocar um problema para ser resolvido, para você desbravar aí, né? Então, primeiro é muito importante escolher as fontes, né? De onde você vai trazer essa informação. E aí fica muito essa tendência que o senhor disse de sempre fazer o copia e cola, às vezes de sites. Então, assim, a credibilidade dessa informação é muito importante, né? Para a gente não ter até disseminação de fake news em trabalhos científicos, né? Então, é extremamente importante o aluno ter cuidado de onde vai buscar as fontes. Gente, hoje tem tanto lugar que dá para vocês buscarem informações, né? Até mesmo um YouTube, para essa primeira noção, para essa exploração, assim, de o que será que eu vou estudar, né? Agora, o que que vai te garantir que seu trabalho não tem plágio? É você ver uma informação e dar o crédito a quem escreveu, ao autor. É só isso. Só você não querer se passar de espertinho, vamos dizer assim, numa linguagem clara, né? E trazendo um texto como se, mas não foi minha intenção. Então, se não é a sua intenção, cada frase que você vê e gostar, porque às vezes a gente fala, poxa, essa é a frase, né? Não tem problema nenhum usar. Que legal, use. Só diga de quem é, né? É um respeito ao autor daquele trabalho que pesquisou, que estudou. Então, assim, só não tirou da nossa cabeça, né? Vem de algum lugar. Então, à medida que você respeita a autoria, né, você pode ficar mais tranquilo de que você não está cometendo um plágio. Mas tem É, programas, professor, que ao final do seu trabalho você pode colocar lá para tirar aquele friozinho da barriga, né? Para ter certeza de que você referenciou todo mundo. Tem alguns programinhas anti-plágio, no sentido de detectores, né? De se tem ou não partes do seu trabalho parecidas com outros trabalhos publicados, sem a devida referência. e aí nós podemos citar, por exemplo, o CopSpider. Talvez ele seja um dos melhores, né? Você É, indicaria outro? É eu muito uso interessante ele porque ele tem uma também. versão. Oi? Eu uso ele também, o Cop Spider. Eu gosto Ele é muito. gratuito, né? Então, assim, é muito simples de usar. Você não precisa baixar. Não, você tem uma versão que baixa. Você coloca o arquivo lá e ele faz um rastreamento, né, de outros trabalhos, de trechos de trabalhos similares e vem com uma lista de porcentagens para você, né, de similaridade. E aí, É, às vezes, chega a trabalho aí com 90% de similaridade. É complicado, né, professor? com certeza, com certeza. E quando você encontra o texto todo em vermelho, né? Que ele vai, o que está em vermelho é o que é considerado plágio. Nesse caso, a recomendação seria reescrever, citar devidamente os Referenciar, autores, né? Então, referenciar. às vezes você quer manter aquele texto. E aí talvez a gente já puxe para esclarecer para o pessoal que quando você traz um texto idêntico de um outro trabalho, você está fazendo uma citação direta. Então eu costumo dizer que é assim, tá idêntico, o texto é igualzinho, você pegou o texto do autor e transcreveu para o seu trabalho, é direto, tá igual. O ipsis literis, né, professor? É isso Cada mesmo. letrinha é idêntica. E aí, gente, quando nós falamos de citação direta, nós temos dois tipos de citação direta. A citação direta curta, que ela vem no corpo do parágrafo, né? Ele serve como um argumento do tópico frasal, da ideia principal do texto. E aí você coloca entre aspas. E pode ser uma citação direta longa, né? No caso, a citação direta longa, você já destaca num parágrafo à parte uma formatação devida, né? Espaçamento simples, o tamanho da fonte 10 ou 11, o recuo de 4, que dá um destaque, e você não precisa utilizar aspas, no caso da citação direta longa. Mas também tem que ter cuidado com duas coisas. Primeiro, uma citação direta longa, quer dizer, grande demais, estou até exagerando aqui, né? Uhum. Então, não pode ser muito longa. Por exemplo, eu acho que 8 linhas é um bom tamanho para uma citação direta longa, né? A não ser que você combine. Esquecendo o que eu queria dizer. E o trabalho não pode ser
um trabalho cheio de citações diretas, né? Só citações diretas. Eu já avaliei trabalhos assim, como orientador. É importante a gente lembrar que a citação direta, principalmente a longa, ela é para aquela coisa assim extremamente relevante, muito, muito, muito importante, que você quer dar o destaque naquele trecho, né? Você vai usar ela para um autor que é aquele autor-chave, que é uma coisa extremamente relevante no seu trabalho. E, assim, vale ressaltar que a gente deve evitar fazer várias citações longas, citações diretas, mesmo que curtas, né, professor? Porque você é considerado uma situação assim, de que você só está transcrevendo o que o outro disse. Então, qual que é a sua produção nisso, né? O que você está produzindo de conhecimento? Quer dizer, que você tem que aparecer no texto, né? Porque o texto é um diálogo seu, você que está puxando esse diálogo, né? Você está protagonizando e está trazendo outras pessoas para conversar com você, para dar autoridade aos argumentos que você está expondo, né? Então tem que ter muito esse cuidado. Exatamente. E uma forma melhor de fazer isso, então, que eu recomendo mais, e eu acho que o senhor também, pelo que a gente já conversou, é a citação indireta, que é aquela situação onde você foi no autor, leu o texto original e fez a sua interpretação. Então, não é só, gente, trocar um verbinho, não, hein? Aquilo te traz algum sentido, né? Você faz ali alguma interpretação sem mudar o sentido, lógico, do texto original. E você pode até pegar 3, 4 autores que falam, né, de forma similar e fazer o seu texto, né? Trazendo aí a citação indireta desses múltiplos autores. Nós fomos logo para a questão da escrita, mas é importante também destacar que antes de iniciar a escrita precisa, talvez, ser interessante um processo de planejamento dessa escrita. Então, a escrita ela tem que ser antecedida pela leitura, mas não é qualquer leitura, né? Antes nós falamos da escolha do tema, da seleção das fontes, mas depois que você seleciona as fontes, é importante que essas fontes sejam tratadas especialmente por meio de fichamentos. E uma solução que eu encontro com relação à questão do fichamento, que é apontado para muitas pessoas, é o modelo de fichamento em formato de quadro comparativo. Eu não sei, Lúcia, se eu já cheguei a comentar contigo o quadro comparativo. Sim. Já comentei, né? Porque o interessante do quadro comparativo é que você consegue ter uma visão, né, lado a lado dos autores. Aí é possível você confrontar as ideias, ver quais as ideias que concorrem, que disputam, que se completam, né? Lacunas numa ideia, num autor, lacunas no outro. E não esquecendo de sempre ter o seu espaço também de reflexão. Então, quando você faz esse tipo de fichamento, você já está se preparando para a produção textual, né? Porque depois do fichamento, aí você pode trabalhar com o roteiro temático, né? E a partir do roteiro temático consolidado, aí você pode começar a desenvolver a pesquisa. Então, ajuda muito na pesquisa quando você adota um método, né? Eu aponto esse método, mas existem outros métodos, né, que nossos colegas que trabalham em consultoria apresentam assim de maneira maravilhosa, né, e que ajudam a muitas pessoas. É importante, professor, a gente lembrar que às vezes a dificuldade de escrita é justamente uma dificuldade de organização, né? Então, assim, a gente reflete na nossa produção a organização do nosso pensamento, das nossas ideias. Então, é muito importante ter essa visão do todo, do contexto, né? Assim, de o que é um TCC no todo, né? Quais as etapas que eu vou precisar percorrer, né? E aí, de repente, existe uma ferramenta, começando a dar as primeiras dicas, de organização mesmo, de você fazer ali seu cronograma, colocar as etapas. De repente, não é só escrever o texto científico em si, mas é você saber onde você está indo, né? Onde você está, onde você quer chegar, quais vão ser as etapas que você vai ter que passar por elas.
Então, existe um programinha que a gente chama de organizador, assim, o Trello, eu gosto muito. Eu não sei se o senhor conhece outras pessoas. A gente está falando aí, vocês até comentaram ontem também, né? Sobre uma nova geração de pesquisadores que está vindo aí. E esse pessoal, eles estão muito ligados já nas ferramentas que estão na mão, que estão no celular, que estão acessíveis e conversam com a tecnologia, né? E o Trello é uma ferramenta muito interessante. Você pode conseguir colocar ali cada etapa que você vai ter que passar, estabelecer um cronograma, ele te dá um alerta, você coloca subtópicos, e aí te ajuda a organizar. E ali você pode colocar na etapa, né, de revisão, enfim, você colocar todas as suas leituras, a sua busca, quando que você vai fazer, enfim. Acho que essa organização, como o senhor disse, depois ela vai refletir no quadro, né? Mas esse processo de organização dessa aquisição de conhecimento, das buscas, ele é extremamente importante. E te dá até uma certa tranquilidade quando você conhece o todo, né? Quando você consegue ter uma visão sistêmica, que você já sabe as etapas que você vai ter que percorrer, né? Ajuda bastante fazer uma organização do seu cronograma. E Lúcia, não é à toa, não é à toa que no projeto de pesquisa, um dos itens é o cronograma, né? Eu sempre insisto em dizer que o projeto de pesquisa tem que fazer sentido não para o professor de TCC, tem que servir para o aluno. Ali é um roteiro. Exatamente. Estranho, né? Então, pensar no cronograma é projetar os passos que você, né? Porque tem aquela questão do tempo. Você, às vezes, tem um tempo reduzido. Nós falamos de semestre, mas, às vezes, são apenas 4 meses. E aqueles meses vão passando. E aí, se você consegue fazer nos prazos aquelas ações de pesquisa, ótimo. Mas se você vai deixando, por exemplo, no primeiro mês, você tem que escolher o tema, definir o problema de pesquisa e os objetivos. Não realiza no primeiro mês, deixa para o segundo mês. Aí você já vai acumular com aquela atividade, somar com aquela atividade do segundo mês. Se você deixa tudo para o último mês, aquilo que você faria em 4 meses, vai ter que fazer em 1 mês, 15 dias, e aí vai perder em qualidade, por exemplo. Você não vai alcançar os seus objetivos. Então, muito cuidado com a questão da procrastinação. Isso mesmo. Bateu o desespero com razão, né, professor? Aí. E deixar para a última hora é querer o desespero mesmo, né? É quem gosta de emoção forte. Mas eu entendo que, assim, às vezes adia até por medo, né? Até por não saber como fazer. Achando que vai surgir um momento oportuno, um momento melhor. Não, agora eu estou muito cheio, estou muito ocupado, não estou com cabeça para isso. Mas o momento nós é que temos que criar, né? O melhor momento é o momento do passo inicial. Dá o passo inicial, põe sentido naquilo que você está fazendo. Quando você começar a produzir, aquilo vai te motivar e você não vai parar mais, não é? O senhor estava falando da produção com sentido, né? Me lembrou da andragogia, que é aprendizado de adultos, né? Ele tem muito a ver com isso. A gente aprende o que faz sentido para a gente. Porque já vem tanta informação para a gente hoje em dia, porque a gente filtra, né? E um dos filtros que a gente usa é isso. O que faz sentido para mim? Aí eu jogo no balainho do faz sentido, né? O que não, jogo no balainho do vai ficar para lá e eu não vou nem gravar. Então, assim, é muito importante essa escolha do fazer sentido. E aí, vou deixar um puxão de orelha aqui, uma reflexão para os nossos alunos de TCC especialmente, né? Para que você quer o seu diploma? É só pelo papel? Cara, você está enfrentando aí, vai vir um mercado profissional. Você vai terceirizar também a sua atuação profissional, né, professor? Então, assim, não adianta terceirizar para alguém, para um outro professor, terceirizar a responsabilidade, ou achar que uma ferramenta vai fazer mágica, né? A produção é sua, ela pode até te ajudar, a ferramenta, mas, assim, a produção é sua, o processo de construção de conhecimento é seu, e quem vai ganhar com isso lá na frente é você.
E eu acho que também esse interesse pela escrita, né, e pela pesquisa, é preciso trabalhar talvez uma coisa, a autoestima, né? Talvez algumas pessoas acham que não são capazes de escrever, né? Tem um ditado bem tradicional, eu tenho medo dessas coisas tradicionais, né? Que dizem que um ser humano, para ser feliz, tem que plantar uma árvore, tem que ter um filho e tem que escrever um livro. Eu só não tive filhos ainda, mas assim, eu sou realizado. Isso é que é o Já mais escrevi livro, já importante. plantei árvores, Isso né? é o mais importante. Eu estou completando o meu agora, esse mês, estou lançando meu primeiro livro Olha aí, sobre produtos técnicos de mestrado profissional, mas isso é uma notícia para depois. com certeza. Agora tem uma outra dúvida também, nós falamos muito de citações, né? Tem a questão das referências, né? Primeira coisa que eu noto com relação às referências é o medo, né, que nós temos com relação à norma ABNT 6023. Ontem nós falávamos isso com a professora Fernanda, que a norma não é para ser decorada, é para ser consultada. Gente, não é difícil formatar referências. Se você tem lá, o ideal é imprimir o documento. Imprime o documento. Hoje, por exemplo, se vocês quiserem conferir, né, a professora Ilúcia curtiu lá, vocês podem, como citar jurisprudência e como citar trabalhos publicados em eventos científicos. Então, não tem segredo. Vai utilizar por exemplo, vai citar o bate-papo do professor Sávio com a professora Ilúcia no IGTV. Hoje, a ABNT ensina como citar essa fonte, não é? Sim, sim. Então, Pessoal, eu tenho uma consultar. coisa muito legal que o pessoal não vai esquecer. Toda citação tem que ter um crush na referência. Tem que dar match. Não dá para poder ficar uma citação sem ter uma referência lá na lista. Então, tem que rolar aquele crush. A citação está no texto, a referência tem que estar lá embaixo. Senão ela vai ficar sozinha, coitada. Não pode. Tem que dar o match. Aí eu acho que as pessoas começam a entender um pouquinho assim. Você trabalhou a citação durante o seu texto e lá no final o que é? É uma lista, né? O que são as referências? Uma lista de tudo que você usou na produção daquele seu trabalho. Então, não é tudo que você consultou. Vamos lembrar que tem essa diferença. É tudo que você usou. Então, se está lá, está citado, tem que estar nas referências. Né? Tem que dar esse match. Tem que ter o crush. Com certeza. E se nós fôssemos conversar aqui sobre os erros do TCC, os principais erros do TCC, esse é um que está lá no topo, né? Quase no topo. O que é que acontece? Me convidam para participar de uma banca, eu vou apreciar o trabalho do aluno. Citou o primeiro autor, o que é que eu faço? Eu vou lá nas referências e observo se a fonte foi relacionada. Então, às vezes acontece isso, você cita vários autores, mas eles não estão lá nas referências. Como é que você faz para evitar isso? Logo que você citar, cria um arquivo, não é? E registra aquela fonte. Que aí não vai acontecer. E quando terminar todo o texto, faz a conferência. Ou pede alguém para conferir por você. Não é? Agora, professor, eu sei que existem alguns aplicativos, né, que nos ajudam nesse sentido. Então, eu acho que foi super oportuno. A gente sabe que existe muita coisa, que a tecnologia está avançando muito, mas especialmente nesse momento que a gente está aí com a pandemia, acabou abrindo portas e acelerando muito a transformação digital. E assim, muito do que a gente encontrava de resistência com relação a ferramentas e tecnologia, especialmente aplicadas à produção científica, estão tendo as portas abertas para a gente falar e apresentar. Eu sei que o senhor já disse que eu te acompanho, que o senhor é mais tradicional nesse tipo de coisa. Mas tem coisas que podem ajudar a gente. E eu acho que os nossos alunos que estão vindo aí, essa nova geração, eles vão, inclusive, já chegar com isso. Eu já tenho casos de professores me procurando, falando, pelo amor de Deus, recebi um trabalho com isso e agora?
porque o aluno já por conta própria está indo atrás dessas ferramentas, né? Então, o que acontece? Para quem está no, vamos dizer assim, entre o papel e a super tecnologia dos gerenciadores, a gente, dentro dos próprios editores de texto, e aí eu vou falar mais do Word, tem recursos que nos ajudam nessa conferência, né, professor? Então, tem um atalho que você clica lá, Ctrl F, de find, de procurar, de buscar, e digita ali o nome do autor. E aí você, com a listinha das referências, vai ver se ele está ali no seu texto. Se ele está, ok, deu o match, né? E se ali ele não apareceu, quer dizer que ele não está no seu texto. Então, aí você vai lá e tira ele das referências também. Então, o atalho do localizar dentro do Word é muito legal para agilizar o trabalho de conferências. Você vai ou no localizar naquela lupinha no canto direito em cima, ou você vai no Ctrl F. Eu acho que no que tiver em português pode ser Ctrl L, não lembro bem, que é o localizar, ou Ctrl F, que é o de find, né? De encontrar em inglês. Mas é um atalho que já ajuda, vamos dizer, é um passo que vai agilizar um pouquinho esse processo de conferência, que mesmo com o gerenciador, né, ele deve ser feito. Podemos seguir, pessoal? Se tiver perguntas, quero agradecer a presença de várias pessoas que eu conheço aqui, professores, outros professores, alunos. Muito legal. Obrigada. Legal. E aí, professor, tem os gerenciadores mesmo, né? Eu sou uma entusiasta dos gerenciadores de referência. Passei pelo mesmo perrengue que todo mundo passa nos meus TCC, pós-graduação, mestrado, e agora eu realmente consigo usar, descobri que existe na minha banca de mestrado aquela coisa, né? Quando um componente da banca falou assim para mim, tem algumas referências no seu trabalho que não estão lá em cima. Aí você fica com aquela vergonha, né? Porque como todo mundo, a gente acontece também. E aí fui conferir. E aí um componente da banca foi que me apresentou, sugeriu, e aí eu fui atrás e realmente achei muito legal. O que são os gerenciadores de referência? São programas, são softwares que te ajudam a gerenciar as referências. Então, você guarda dentro deles todos os trabalhos que você está lendo, né, que você buscou. Então, ele te ajuda desde o início, na busca dos trabalhos, a baixar direto, tanto na hora de você separar o que você vai usar, o que você não vai, fazer o seu fichamento. Então, você pode ter ali o seu Word, você arrasta e coloca ele junto com aquela referência dentro do seu software. Sabe o Windows Explorer, as pastinhas amarelas? Né? É bem similar àquilo. Cada referência vai ser uma linha, um arquivo, né? Só que dentro dele você pode colocar ali o fichamento, você pode anexar uma imagem ilustrativa que te interessa dentro daquele tema. Você separa as suas pastinhas por temas. Então, ela te ajuda nesse gerenciamento, como se fosse no Windows. Não necessariamente você está usando ele no Word, mas você está usando ele para te ajudar a gerenciar as referências. Aí eu, por exemplo, tenho o hábito de criar pastinhas de não vou utilizar, né? Então, esses aqui eu não vou usar. Então, eu já vou arrastando para essa pastinha do não usar, né? Crio também as pastinhas de filtro. Esse aqui eu li os títulos e os resumos, não me interessam. E eu crio ali o filtro do título, do resumo, né? E até para separar ali os que interessam e os que não te interessam. Então, a primeira utilidade dele, eu acho que seria essa. Gente, vou continuando. Qualquer coisa pode interromper, tá, professor? E fiquem à vontade para fazer perguntas aí. Uma outra utilidade bem legal é com relação às citações. Então, lá no seu texto, quando você vai trazer uma citação de um autor, se você já insere com o gerenciador de referências, ele traz ali uma programação, né? A biblioteconomia estuda mais isso, que são os metadados daquele artigo ou livro, né? Onde vem ali o nome do autor,
o DOI, o ano, e aquilo fica já ali guardado por trás, vamos dizer assim. Então, se você usou aquilo na citação, automaticamente ele coloca aquilo lá na referência. O seu match fica lá, ó, já deu o match. E se você, porventura, durante a sua produção de texto, achar que deve retirar aquela parte, não vou mais usar. E se for a única citação daquele autor, ele já retira também lá das referências. Então, ele te ajuda, né, a gerenciar essa correspondência necessária, essencial, entre as citações e as referências. Ele te ajuda nesse sentido. E ele já vem com a formatação de acordo com a norma técnica que você usa, a que você precisa. Quando você baixa um gerenciador, ele tem ali algumas normas técnicas já dentro dele, vamos dizer assim. E se não tem a que você precisa, você consegue baixar pelos sites, né? E aí, o mais legal, uma das coisas mais legais, se você produziu, vamos supor, um TCC na BNT, aí a gente tem que lembrar da questão das diferenças de entrada, né, professor? A gente já fala. E aí, se na hora de você publicar, a revista ou o periódico exigir que você entregue em APA ou em Vancouver, você modifica a sua programação. Toda de ABNT já passa toda para APA ou toda para Vancouver. Então, eu falo que é uma mão na roda, né, nesse sentido. Agora, óbvio, gente, ele não faz por você, não terceiriza a responsabilidade, ele te ajuda, mas você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender que você está falando de um outro autor, que você tem que trazer o nome dele ali, que você tem que trazer o ano, que você tem que entender. O que ele vai fazer é te poupar de decorar aquelas minúcias, né, relacionadas à referência. E, Lúcia, estão perguntando o nome do aplicativo. Vou falar alguns. Eu uso um que chama Zotero. Você vai no site zotero.org, cria a sua conta, login, e depois baixa o gerenciador. Existem outros, existe o Mendeley, que eu acho que hoje me parece que é o mais utilizado. Ele é muito amistoso visualmente, o pessoal gosta muito, mas nos estudos bibliométricos a gente tem visto que ele dá mais erros. O Zotero está sendo mais recomendado cientificamente pelos periódicos, né? Por ele ser um software de código aberto, ele tem participações aí permanentes nas suas atualizações e ele fica mais em dia, vamos dizer assim, né? com as normalizações. Então, o Zotero, para mim, é o que funciona melhor, mas o Mendeley está muito utilizado. Esses são gerenciadores. Desculpa. Eles têm uma quantidade ali gratuita. O EndNote, ele é até o mais antigo, mas a versão gratuita dele é só online. A versão baixada dele é paga. Então, é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente começa a usar online e na hora que vai querer usar no computador não consegue. E para esses dois, a gente tem um aplicativo no celular que chama Papership, que é o barco de papel. Que tanto com contas no Mendeley quanto com contas no Zotero, você consegue baixar todos para o seu celular. Você não consegue citá-los pelo celular. Você consegue ali fazer uma leitura daquele texto. O PDF, você consegue fazer os realces na sua leitura com as partes que você acha importante. Fica ali salvo já dentro do seu gerenciador. E de onde você estiver, você consegue acessar, né, o seu banco de dados, fazer as suas leituras e fica tudo salvo lá. Então, você não precisa carregar o seu computador igual você precisaria, por exemplo, tendo seus arquivos só nele, né? Então, é muito importante. Eu acho que isso também é extremamente interessante, é um benefício enorme hoje você poder acessar de qualquer lugar que você tiver, né, professor? Com certeza, com certeza. E a tecnologia ajuda, né? Muito. Isso aí. Nesse sentido. E aproveitando, Então, gente, não é mais admissível perder arquivo, hein, gente? Os drives estão aí, as nuvens, para a gente poder usar mais uma tecnologia, pelo menos para guardar ali um backup. Então, ou um e-mail. Tem que ter esse cuidado mesmo, né? Especialmente salvar na nuvem, porque o computador ele pode dar algum problema, né?
E aí já escutei alguns relatos de pesquisadores que perderam tudo, né? Porque estranhamente sumiu do computador, então tem que Aí ter a esse gente só cuidado. pode oferecer o ombro, né, professor? Chora comigo, porque não tem muito jeito. Com certeza. Agora, gente, com relação a essas dicas, né, que a professora Lúcia está colocando para nós, acho que ajuda muito quando nós temos curiosidade. Então, por exemplo, a professora Lúcia falou do zotero.org, né, apontou como o mais recomendado. Então, mas eu não sei como utilizar. Gente, hoje só o que tem na internet, especialmente no YouTube, é tutorial explicando. Aí reserva um tempinho, porque com a experiência, utilizando o recurso, ouvindo outras pessoas, né, você pode se tornar até um expert nesses recursos. É isso aí. Né? E Mas é claro que a prioridade é para a pesquisa, né? Isso aí, é mais uma ferramenta, né, professor? É Com mais uma. certeza. Eu convido o pessoal a me acompanhar. Eu sou uma fascinada por ferramentas novas e eu busco muitas novidades e estou sempre compartilhando com o pessoal. Então, quem quiser, acompanha lá o meu perfil. Fica aí todo mundo convidado. Na semana que vem eu vou fazer um laboratório gratuito. São poucas vagas, mas eu também estou aprendendo essas ferramentas, então eu vou aprender a fazer essas aulas digitais online. E quem quiser aproveitar essa oportunidade, eu vou ajudar aí a esses primeiros passos. O professor também está convidado, se quiser Não, participar. eu queria que você me colocasse inserisse na lista, viu? Eu quero sim, com certeza. Eu Porque isso é sou um só para curioso. apresentar mesmo, né? Eu acho que tem gente que se adapta e gosta, tem outros que não, e tá tudo bem, né? Mas existe, eu acho que saber que existe e se dispor aí a experimentar, se for o caso, né? Então eu vou fazer esse laboratório online, ao vivo, né? Gravado. Vamos fazer juntos, né? E quem quiser tá super convidado. Então, Ilusca, fala o nome do teu perfil. Eu sei que estão nos assistindo, tem como, né, Se você verificar. clicar ali em cima, ó, embaixo do nome do TCC Descomplicado, tá Prof. Ilusca. Então, clica ali que já dá para seguir lá. Ou Prof. Ilusca. Meu nome é meio complicado, né, gente? No início, mas depois acostuma. É com Y e com K. Mas é isso, Ilusca. Ilusca, você trabalha também com mentoria, com orientação de Professor, TCC. atualmente eu estou muito dedicada ao meu doutorado e a essas ferramentas. Né? Já tive muitos orientandos, muitos alunos. Inclusive, eu tenho um caso tão interessante, gente, de uma orientanda que teve um artigo rejeitado, professor, porque fez de um APUD uma citação direta. Ah, nossa. Então, pensa, para quem não sabe o que é APUD, gente, o APUD é uma citação de uma citação. Ou seja, você está lendo um autor e ele está falando de um outro que ele viu e está colocando ali que já não é dele. Aí você, que é um terceiro autor nessa linha, vai e coloca uma citação direta de uma coisa que você não leu o original. É Né, complicado. professor? É complicado e tem avaliador que consegue identificar, né? Identificar plágio. Inclusive, tem uma perguntinha aí que eu acho que a gente não pode deixar de responder, é que se você copia e cola e cita o autor, é plágio ou não é? Copia e cola e E cita o você autor. e cita o Eu autor, acho é plágio ou não é? Eu acho que aí é uma citação direta. Se você colocar Tem entre que saber, aspas não. bonitinho, Aí tem que saber como fazer a citação no texto, não é? isso, isso, Porque isso. assim, é ter cuidado, porque se eu disser assim que pode, mas assim, e se você fizer o texto todo só com citações? Aí não tem como, né? Não pode. Ô, gente, vamos partir do pressuposto que você está produzindo um texto, você está produzindo um conhecimento, né? Então ele é seu. É lógico que é com a colaboração, com a fundamentação de autores, né? Outros, e aí você vai trazê-los para conversar com você. Mas quando você vai colocar um texto de outra pessoa idêntico, aquilo tem que ser muito relevante no seu trabalho.
né? Claro. Então, vamos sempre pensar nisso. Se é uma informação extremamente importante, relevante no seu trabalho, que está lá, ó, casadinha com seus objetivos, explicando a sua justificativa, aí, ok, você traz que o fulano disse parará, pororô, né? Mas, fora isso, a gente tem que tentar fazer uma junção de conhecimentos. E vamos perder o medo, gente. Não é esse bicho de 7 cabeças, não. À medida que a gente vai lendo, a gente vai captando, né? Vai ficando um pouco mais simples construir, né, o texto. Na verdade, para você utilizar bem as citações no texto, você tem que entender a importância da citação. Por que que você utiliza a citação no texto? Né? Qual a Uhum, função da citação no texto? E eu uhum, penso que é embasar as ideias que você está expondo, não é? Não pode, exatamente. pode. Sim. É porque não é da nossa cabeça, né? A gente não pode tirar da nossa cabeça. E as citações, eu vejo muito pessoal perguntando assim, que parte do trabalho a gente usa as citações, né, professor? E eu outro dia vi um post de um professor aí no Instagram que eu adorei, que era assim, no resumo e conclusão não se usa citação. Isso virou uma musiquinha para mim. No resumo e conclusão, não se usa citação. No resto do texto, todo você pode, de alguma forma, trazer citações, né? Exceto no resumo e na conclusão. As áreas variam um pouco, né? Assim, a tendência, a prática de usar citações na introdução ou não, né? Mas no restante, todos os outros capítulos permitem, cabem, aceitam citações, né? E aí a questão é a dosagem mesmo e essa conversa entre diversos autores para embasar e te ajudar, especialmente no referencial teórico, né, professor? Para te Sim. ajudar a resolver o seu problema de pesquisa, para te ajudar a debater, para te ajudar a fazer a discussão ali dos resultados. Então, Ilusca, eu até, quando você estava falando, eu me lembrei da polêmica com relação à introdução, né? Porque existem algumas pessoas que admitem a utilização de citação, outras pessoas não. E tem um meio termo que seria, quando você for utilizar a citação na introdução, prefira citações indiretas. Prefiro as citações indiretas sempre. Eu sou É, dessas. Ó, quem Vitória, falou que você... vai fazer o post aí para a página da musiquinha, por favor, me marca. Porque. É, E se alguém for bom de música, e eu porque não sou, que senão eu já estava lá no TikTok fazendo essa musiquinha. Mas para isso ainda a gente ainda não vai, não. Mas mas, eu acho que é uma forma de gravar, né? Eu acho que sim, professor, é aceitável as citações na introdução, né? O meu ponto de vista. Eu até recomendo, eu acho importante, eu acho que na hora que você contextualiza, você não está tirando da sua cabeça, né? com Como a certeza. introdução ali é aquele momento onde você vai apresentar o cenário do seu trabalho, eu acredito que as citações ajudam bastante a te mostrar a relevância, a te mostrar a justificativa, a te mostrar que vale a pena aquele estudo, né? Claro, com certeza. Aqui temos alguns comentários. Márcio e Gessé falando que esse ano será o primeiro TCC deles, né? E depois eu vi aqui, achei muito interessante, Vitória dizendo que a palavra TCC causa medo. Não É. perca esse medo, viu, Vitória? Que não é tão complicado assim como a gente imagina, não. E aí o que vai ajudar é leitura sobre o tema, leitura sobre metodologia. Hoje tem muito recurso, né, que a internet nos oferece. Se você não gosta de ler textos de metodologia, você pode pegar vídeos, né? Você pode acompanhar vários perfis no Instagram, né, como o meu perfil, o da professora Ilustra e de outros colegas que Sim? estão dando pequenas dicas, né, sobre como fazer pesquisa, sobre como cuidar da língua portuguesa e tantas outras que tornam o trabalho de pesquisa mais leve. Não é Uhum. complicado. Foi uma história que contaram para vocês que não é verdadeira. TCC não é complicado, Perfeito, né? professor. Né? Perfeito, é muito isso. Então, para Vitória, você, coragem. coragem.
né? E o conhecimento, quando você consegue produzir algum conhecimento, é algo que, nossa, te eleva, né? Que Traz orgulho. felicidade para você. Uhum, E uhum. Vitória, não Eu é acho difícil. que Depois você me fala. isso aí conta com a gente, né? Mas, Vitória, eu acho que eu te entendo, assim, o medo paralisa, né? Por que que dá medo? Porque é novo, porque você nunca viveu. Toda situação que é assim realmente assusta um pouco, né, gente? Mas só não paralisa, começa, né? Pensa bem, assim, uma coisa bem legal, que você tem muita vontade. Né? Eu falo que assim, a maior gratidão do nosso trabalho, né, professor, é ver a transformação de um aluno quando ele começa a ter prazer com a pesquisa. Então, eu já recebi muitas alunas, alunos que falam, professora, que saco, eu vou ter que fazer isso, eu não quero fazer, eu não sei como é que faz. E aí você vai instigando ali, de repente, um sábado à noite, você recebe uma mensagem. Professora, me tira uma dúvida. Cara, minha maior alegria é essa mensagem. Porque assim, você vê que você despertou no aluno uma vontade de fazer aquilo, né? E é muito bacana, é muito transformador, assim, o conhecimento, né? Nós temos aqui o comentário JS Consultoria Online, deve trabalhar também com TCC, diz que tem que ter amor pelo objeto de estudo e será um momento leve, de fato. Você tem De que fato. gostar, né, do seu Uhum, tema, né, porque uhum. realmente, se você trata como um fardo, realmente vai pesar. Vai pesar, isso aí. Então, gente, vamos lembrar de escolher para pesar menos, né? Escolher um tema que você goste, você buscar, né? Você é responsável pelo seu trabalho, não culpa professor, né? Não culpa método, não culpa referências, não culpa a BNT. O jogo é esse, né? E se você se dedicar, você sobe de nível, você passa de nível nesse jogo. Então depende do seu empenho, depende da sua dedicação, porque a informação, gente, está hoje super disponível, né? Diversos canais. A gente tem canais muito bacanas aqui no Instagram, de diferentes coisas. O professor mesmo dá várias dicas, dá até cursos, né, professor? Gratuitos para dar o acesso para a gente ao conhecimento, né? E assim, só depende de você buscar, né? Ir atrás aí dessa informação e desse conhecimento. Sempre temos que ter cuidado com o que vamos escolher para nossas vidas e no TCC não é diferente. Fazer boas escolhas, de fato, Isso né? aí. Isso aí é importante. Professora Virgínia, Virgínia, um prazer ter você aqui. Foi professora comigo numa faculdade, tem um projeto de extensão lindíssimo aqui em Belo Horizonte também. O que ela está falando? Eu perdi aqui. é só descer um Isso, pouquinho. do momento que o aluno escolhe, né? Porque muitas vezes lá para frente a gente não escolhe tanto, né? A gente tem que fazer umas junções Ou aí. antes mesmo na educação básica, né? Eu acho que é uma das grandes vantagens da pesquisa acadêmica é que você tem a liberdade de escolher, né? E Isso esteja aí. convencido, porque às vezes, e você tem alguns alunos que reclamam, porque chegam com um tema para o professor e o professor sugere outro, né? Então, nós, professores, também temos que ter esse cuidado, né? Que a Uhum. escolha seja dele, né? Que o tema sirva para ele, assim como o projeto de pesquisa. Isso aí. Eu fiz uma boa escolha, sou muito feliz com o meu tema de pesquisa. E foi um Ai, que verdadeiro bacana. casamento mesmo. Foi de dormir e acordar pensando no tema, né? E isso tornou o trabalho muito mais fácil. Tô nessa também, viu, professor? A gente faz o casamento. Aqui em BH a gente tem um programa muito legal para a educação básica, uma feira de ciências, que os meninos já fazem a pesquisa nos moldes da pesquisa, mas sem chamar de pesquisa científica, mas eles propõem um problema, eles vão na comunidade, eles fazem entrevista, questionário, voltam e apresentam uma solução, e apresentam aquilo em forma de ciência. E assim, cara, é super bacana. Foi uma inspiração, uma das inspirações para o meu doutorado, nessa formação desses jovens pesquisadores. Então, você vê assim que quando faz sentido real aquele problema, aquela situação que a gente tem que fazer uma investigação, isso pode ser muito legal, né? E a gente tem que quebrar o ranço
de que pesquisa é chato, de que pesquisa é difícil, não é? Como o senhor disse, não vamos escutar isso não, né? Pensa uma coisa que você tem muita vontade de descobrir, que vai ficar muito prazeroso você ir atrás dessa informação. Aí, obviamente, tem que procurar o caminho certo, né? O jeito certo de fazer isso, para que seja uma produção científica. Zenaida está perguntando qual é o detector de plágio. Nós falamos antes, o que nós sugerimos foi o Spider. Copy Spider. Mas tem mais 5 que eu já soube, e alguns eu já tive a oportunidade de experimentar. Dá uma chegadinha lá no meu perfil, que tem um post lá só sobre identificadores de plágio. Então, gente, vamos seguir a professora Ilusca. Infelizmente, vou te comunicar que já já a nossa live vai encerrar. Meu o Instagram Deus. mesmo fecha, né? Nossa Professora Senhora. Ilusca, muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Queria deixar uma mensagem final, gente, que a gente não tem que aprender para passar de ano, a gente não tem que aprender para ter um diploma, né? A gente aprende para ser melhor, a gente aprende para a vida.